Bom dia, meus queridos educandos, tudo bom? Hoje daremos início a mais uma videoaula falando sobre regionalização mundial. Esse assunto é dividido em 3 videoaulas. Hoje vamos falar sobre mundo bipolar ou ordem bipolar e Guerra Fria. Temos 2 aulas hoje, tá certo? Esse assunto você vai encontrar no livro novo, página 38. O que foi o mundo bipolar? Aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento de grandes potências europeias, e dentro dela se destaca 2 países, que é Estados Unidos e a União Soviética. E esses 2 países, ele consegue dividir o mundo em 2 partes, leste e oeste, e criando 2 grandes blocos econômicos, o socialista e o capitalista. O bloco econômico socialista, ele vai ser liderado pela União Soviética e pela Europa Oriental. Já o bloco capitalista vai ser liderado pelos Estados Unidos, pelo Japão e pela Europa Ocidental. O princípio básico desses blocos econômicos são o capitalista, economia de mercado, propriedade privada, o governo não manda, pouca participação do Estado nas decisões referente à produção, sociedade dividida em classe, que eu nunca ouvi falar, que antigamente existia primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, Na época a gente era o terceiro mundo. O lucro é o objetivo desse bloco econômico, tá? Ele pensa só no lucro. Já o socialista vai ter uma economia planificada. O Estado o Estado decide a relação, a produção, ele vai decidir, tá? Estatização do meio de produção. Inexistência, não vai existir classe social. É tudo igual, igualitário. O objetivo é o bem social, com o objetivo principal é o bem social, sempre, tá? Só que durante esse conflito, eles acabam criando alianças, formando alianças. A aliança, a principal, a militar, que o capitalismo ele vai formar a OTAN. O que significa a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Já o socialista, ele vai criar o Pacto de Varsóvia. É o Tratado de Assistência Mútua à Europa Ocidental. Desculpe, Oriental, gente. Gente, quem vai lucrar com isso tudo? Com essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, quem vai lucrar, desculpe. Os Estados Unidos. Por quê? Primeiramente, vocês vão ver aqui que os Estados Unidos ele é um dos maiores fabricantes de armas mundiais, tá? E no auge do esforço das guerras, os Estados Unidos ele produz um navio por dia e um avião a cada 5 minutos. Pense, isso a 1940, 1945, por aí assim. Em 6 anos, pra ter ideia, em 6 anos de guerra, eles vão fabricar 87 milhões de blindados. Pensa. 296 milhões de aviões. 2,43 milhões de veículos pesados. 53 milhões de toneladas navais. Pense. Quem assistiu O Senhor da Guerra, quem assistiu O Homem de Ferro, vai saber o que eu estou dizendo. Eles eram os grandes fabricantes de armas. São. Do mesmo jeito que ele cria a ONU para divulgar paz entre países em guerra, por trás ele está vendendo seu armamento. Então, assim, os Estados Unidos tem 2 caras. Eu também dizer que ele tem 2 caras. De um lado, ele é pacificador através da ONU. Ele criou a ONU. Ele é o pacificador da ONU. Do outro lado, ele é o senhor da guerra. Ou seja, ele fabrica armas.
Ele produz armas para a guerra. E ele não vai deixar de vender, dar lucro ao seu país, né? Em pró da paz daquele país. Porque ainda não houve paz nos Emirados, no Afeganistão. Por quê? Né? O Papa vai lá, pede paz, ele vai lá aos Estados Unidos, né? Manda seus representantes para buscar paz, e por trás ele está vendendo armas. Bem simples, fácil, fácil, fácil. Então, perceba, quando a gente fala capitalista, a gente fala de dinheiro. Então, o objetivo dos Estados Unidos é lucrar, é dinheiro sempre. População social fica em segundo plano. Isso acontece, gente, se você me perguntar assim, para o Brasil é capitalista ou socialista? Hoje, não tem como ser só capitalista ou só socialista. Ele tem que ser os dois. Pensar no social e pensar no lucro do país. O país precisa crescer. E como é que ele vai crescer? Investindo. Buscando investir para lucrar. Porque ninguém abre uma lojinha para perder dinheiro. Vamos dizer que você hoje abre uma quitanda, uma venda. E os produtos que você está comprando tem um valor, X valor. Você vai vender pelo X valor que você comprou? Não. Senão você não vai ter lucro. É óbvio que você vai ter que botar uma porcentagem em cima que será o seu lucro. Então, quando você chega em um mercado e diz, pô, isso aqui tá caro. Mas por quanto será que ele comprou aquele produto ali para vender? Ele não pode botar no mercado pelo valor que ele comprou. Ele vai ter que embutir um valor ali a mais, que vai ser o lucro dele. Então, tudo que você comprar hoje, pode ser em qualquer lugar, vai ter uma margem de lucro. Esse lucro vai beneficiar o dono daquele mercado, o dono daquela quitanda. E se ele tiver funcionário, ele vai ter que embutir realmente valores a mais naquela mercadoria para ele poder pagar os direitos trabalhistas dos funcionários dele. Entendeu? Então, tem que ter os dois. Hoje tem que ter os dois. Nessa época aí, não. Lembrando, o mundo foi dividido em dois blocos econômicos, leste e oeste, capitalista e socialista. No ocidente, tá? Como eu falo ocidente, vamos ver aqui no mapa. Deixa eu ver que eu posso mostrar para vocês. Quando eu falo ocidente, a gente vai pegar a América, né? Cortar aqui a Europa, perto da América, ocidente. Então essa parte aqui ficou para os Estados Unidos. Essa parte de cá ficou para a União Soviética. Então, por isso que a gente diz que o mundo foi dividido em leste e oeste. Em 1939 a 1945, duplicam-se a sua produção. Os Estados Unidos duplicam a sua produção industrial. A indústria aeronáutica passou a liderar a indústria do continente americano, da América, né, dos Estados Unidos. O setor têxtil e químico fica sem concorrência, é óbvio, ele não vai ter concorrência. Aí com isso, com essas alianças formadas, surge a doutrina Truman, tá? Truman, ele foi o presidente dos Estados Unidos de 1880, ele nasceu em 1884, faleceu em 1972, tá? Ele foi o 33º presidente dos Estados Unidos. Aí o que ele faz, né? Durante seu governo, ele... Vou dar uma lidinha aqui, tá? Ele reage à expansão da União Soviética, do socialismo dentro da Europa Oriental. Como assim? Ele ajuda financeiramente aos países europeus antes que os conflitos internos, né, dentro, permitissem